Estou na ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Amém? Amém. Vamos lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Glória a Deus, igreja. Pai Santo, essa é a Tua palavra maravilhosa. Tua palavra gloriosa, meu Deus, que fala de renovo, fala de esperança, fala do cuidado do Senhor para com aqueles que o temem. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito nos oriente de toda a verdade e nos revele, meu Deus, o Seu amor, a Sua justiça, meu Deus, a Sua esperança, a Tua glória aos nossos corações, através deste texto maravilhoso, Pai. No nome de Jesus, Pai, que possamos começar o ano, meu Deus, olhando para aquele que nos abençoa, olhando para aquele que restaura a nossa sorte, aquele que restaura as nossas vidas. No nome de Jesus, meus amados, 2026, começamos mais um ciclo. 2026, meu Deus. Quem lembra daquilo que falavam em 1900, na década de 90? 1000 passará, 2000? É 2026, meu querido. Alguém falou sobre isso aí, 1000 passará, 2000 não chegará. Estamos em 2026, o tempo está voando, o tempo está passando mais rápido. Quem está sentindo o tempo passar mais rápido aqui? Está muito rápido, meu querido. Está muito rápido. Eu já passei da metade da minha vida. Se for levar em conta a média da nação, já passamos, muitos aqui, quem já passou da metade aqui igual eu? Alguns têm mais algumas décadas, seguindo a normalidade, meu querido irmão, nós somos dependentes do Rei da Glória. Ele é o dono do tempo, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele está fora do tempo, meu querido. Ele criou o tempo. E este salmo, meus amados, fala de renovo, fala de restauração, fala de um povo que foi castigado por causa do pecado. Fala de um povo que quebrou a aliança com Deus, a aliança dada a Moisés. Um povo que foi avisado sobre o castigo que viria, não deu crédito aos profetas, foi levado cativo pela Babilônia, por Nabucodonosor. Um povo que esteve em outras nações, e os que ficaram ali em Judá, ali aos arredores de Jerusalém, ficaram passando por grandes necessidades, grandes privações, momentos terríveis, momentos de trevas, momentos de aflição e de opressão, vinda de outros povos. Momento onde estava acontecendo mistura entre raças, sendo que Deus tinha proibido isso, porque Deus queria um povo consagrado.
momentos onde o pobre se tornava mais pobre, e as melhores mentes eram levadas para o império, primeiramente babilônico, depois o Medo-Persa. Mas o mesmo profeta que profetizou o cativeiro babilônico, o mesmo profeta profetizou também que Deus restauraria a sorte de Israel, a sorte de Judá, melhor dizendo. Profeta Jeremias. E aqui, Deus restaura novamente a sorte do povo dele. Deus levanta novamente Jerusalém. Deus age através do sacerdote Esdras e do líder Neemias a reconstruir os muros, a reconstruir a cidade, a estabelecer a ordem. Esdras restabelece o conhecimento da palavra de Deus, faz a leitura das Escrituras diante do povo, o povo chora, o povo lamenta por causa do pecado, o povo chega à conclusão, realmente pecamos contra o Senhor. E enquanto isso vai acontecendo, Esdras trabalhando, Neemias trabalhando, a nação é fortalecida novamente. O imperador é favorável à nação de Israel, à nação ali, de Judá, lembrando que o reino foi dividido. Coisas inexplicáveis acontecem porque os povos ficam contemplando o favor de Deus, o favor do imperador, que estava cumprindo com a vontade de Deus para com Israel, e todos ficaram impressionados. Como isso está acontecendo? Como ele pode ser tão benevolente com essa nação? Que a nação de Israel, muitos voltam do império para a região ali de Jerusalém, para reconstruir, para retomar ali o culto a Deus, para manter ali a pureza do sangue ali, no caso, da árvore genealógica e tal, para servir o Senhor, para servir a nação que Deus levantou, com a qual Deus tinha feito uma aliança. E o que vemos aqui neste salmo é o salmista cantando, compôs uma música, um hino de louvor a Deus, para ser cantado sobre esse dia. O dia que o Senhor restaurou Judá. O dia que o Senhor restaurou Jerusalém. Glória a Deus, igreja. E aí ele fala, o dia que isso aconteceu, ficamos como quem? Quem sonha. Ficamos perplexos. Ficamos maravilhados. Que maravilha que o Senhor fez. Como que o Senhor é tão bom conosco. Engraçado, né? A pessoa vir do sofrimento, vir de um quadro ruim, que foi proporcionado pelo próprio Deus. Deus avisou, vou castigar, e castigou. E aí quando Deus tira o peso de sua mão, não há revolta, não há aquela coisa, Deus não me ama, não há ressentimento, não, muito pelo contrário. O salmista canta louvores ao Deus Altíssimo, Ele restaurou a nossa sorte. Glória a Deus, igreja.
E ele diz: a nossa boca se encheu de riso. Talvez esse salmista ele ficou em Jerusalém sofrendo as privações ali de um povo abandonado. Talvez ele estava no império, em outros lugares ali do Império Medo-Persa, não sabemos. Qual foi a situação desse salmista? De onde ele veio? Mas ele canta louvores a Deus. E ele expressa o que aconteceu na nação. A nação ficou como quem sonha, e a nossa boca, ou seja, a nação se alegrou, riu, gargalhou na presença de Deus. Que maravilha, que Deus maravilhoso, que com seus feitos deixa as outras nações perplexas com o seu favor. Maravilha. Meus amados, e o que este salmo tem a ver com a sua vida, meu querido irmão? Tem tudo a ver, porque este salmo ele fala de bênçãos e de desafios. Este salmo fala de alguém que olha para trás e provavelmente um passado, um passado muito presente, um passado ali não tão distante, e agradece a Deus, e fala da alegria em Deus, porque Deus é um Deus que abençoa. Glória a Deus, igreja. Fala assim com seu irmão: Deus é um Deus que abençoa. Né? Mas a vida tem os seus desafios. A vida tem os seus desafios. E em nenhum momento da história, meu querido, desde Adão, todo aquele que temeu ao Senhor, ninguém teve a vida resolvida. Ninguém teve o ponto que, olha, agora resolveu, acabou as batalhas, acabou os problemas. Muito pelo contrário. Nós vemos homens caminhando com Deus, e Deus abençoando, e ao longo da vida, novos desafios, novos ciclos. Coisas acontecem, a vida é dinâmica. Né? Igual um dia eu estava conversando com o irmão, né? E ele fala muito, né? Às vezes Satanás não te atinge, porque você está na presença de Deus, mas Satanás atinge outro, que você gosta muito, e te tira do eixo. A vida é cheia de desafios, meu querido. O ano de 2026 acabou. 2025, né? 2025 eu ainda estou naquela, né? Ano que vem eu vou fazer isso. Não, esse ano. Né? Quem está fazendo isso igual eu? Assim? A gente está... O ano de 2026 acabou, né? 2026 começou. Um novo ciclo. Novos desafios virão. E o que te espera? Ninguém sabe. Você não pode falar, você não pode ser arrogante e dizer amanhã farei isso, farei aquilo. Você pode planejar, você pode fazer muitas coisas, mas você não pode agir com arrogância. Não é? Você tem que falar, né? Se Deus quiser, no ano de 2026, vou fazer isso, fazer aquilo, porque o tempo e as circunstâncias estão nas mãos dele, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, igreja. E é disso que esse salmo fala. O salmista olha para o passado e diz: ficamos perplexos. Nossa boca se encheu de riso. Mas ele faz uma oração. Né? Ele reconhece o que Deus fez por eles. Grandes coisas fez o Senhor. As nações reconhecem. Grandes coisas fez o Senhor por eles. E ele diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso
estamos alegres. E aí ele faz uma oração. Versículo 4. O que ele pede ao Senhor? Restaura a nossa sorte. O que essa oração diz sobre o salmista? Essa oração diz que o salmista, ele reconhece que Deus é um Deus que abençoa, mas ele reconhece que ele precisa da constante ação de Deus em sua vida. Ele reconhece que não é nada. Ele reconhece que não pode nada. Por isso ele chama Deus. Ele chama Deus para a sua vida, para a vida da nação. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Todo mundo já ouviu, você já ouviu essa pregação várias vezes. O que acontece lá no deserto de Negueb? Secura, de repente, torrentes de água trazendo novamente a vida. É assim que é a vida. Nós passamos por ciclos. Né? Nós passamos por ciclos. Vitórias. Às vezes a vitória não é do jeito que a gente está esperando, mas é uma vitória. Secura. Outras questões, outros problemas, outras realidades. E aí Deus vem e renova novamente. Isto também me faz lembrar, o que eu vou fazer aqui é um pouco perigoso, mas me faz lembrar o que Jesus diz sobre nós sermos como uma planta que Deus vai e poda. Né? Você pensa no processo de poda, é bom para a planta a longo prazo, mas a curto prazo é algo meio que, né? Poxa, a planta cresceu. Ela trabalhou ali para fazer aqueles galhos crescerem ali, e ali você vai lá e poda para que a energia que ela tira do solo e do sol vá para os frutos. E aí Jesus fala que com o filho dele, com o filho do pai, né, com o irmão dele, o servo dele, né, o pai faz algo parecido. O pai poda. O pai trabalha. O pai vai lá e faz algo, faz um reboliço, para que o filho dele produza mais frutos. É assim que é a nossa vida, meu querido. E é importante que cada um de nós saiba reconhecer o que é a vida. Como que é a vida de um cristão? E qual que é o principal propósito de Deus para a vida do cristão? O propósito de Deus para a vida do cristão é formar Cristo em nós. Glória a Deus, igreja. E aí, meu querido, o que é que vai acontecer nesse processo? Cada um tem a sua história. Cada um, meu querido, tem os seus desafios, e Deus conhece cada um de maneira individual e sabe exatamente o que fazer com cada um, onde tirar, o que dar, né, para cada um, para que Cristo, para que a glória de Cristo brilhe em cada um de nós, como o apóstolo Paulo escreveu, Romanos capítulo 8, todas as coisas, o quê? Todas as coisas, isso envolve muitas coisas, meu querido. Aliás, todas as coisas envolvem todas as coisas. Né? Cooperam para que aquele que ama a Deus
cresça a imagem de Cristo. Eu te pergunto, o que você acha que Deus tem para você no futuro, meu querido? O que é que Deus tem para cada um de nós? Quais desafios de fé nos aguardam? O que nos aguarda em 2026? Dá um certo medo, né? O que é que me aguarda? Né? Aí, assim, às vezes a gente faz umas orações que são... Né? Eu fico pensando, nossa, que oração perigosa que eu estou fazendo. A gente faz a oração, Deus me dê a mesma fé de Paulo, a fé de Pedro. Pois é, você quer a experiência de Pedro? Você quer a experiência de Paulo? É engraçado, né, a experiência de Paulo. Paulo, ele não é à toa que ele foi muito desprezado, né, pela igreja de Corinto, principalmente. Porque ele pratica o sincericídio. Praticava, né? Em 2 aos Coríntios, ele diz o seguinte, olha, porque a igreja de Corinto estava naquela de engrandecer os super apóstolos, os falsos apóstolos, e desprezar Paulo. E Paulo não tem medo de mostrar sua fraqueza lá em 2 aos Coríntios. Aliás, Paulo fala que através daqueles que são fracos, que Deus mostra o seu poder, mostra a sua força. E aí ele fala de um episódio que ocorreu com ele, de um levante tal em uma cidade, e ele diz que ele chegou a se desesperar por perder a própria vida. Ele fala disso. Imagina um líder se desesperar na sua frente, meu querido. Né? Você que idealiza aquele homem, aliás, todos aqueles que idealizam aquele super-homem, se conviver, fica frustrado, né? Bobo é a gente que idealiza, né? Sendo que a Bíblia fala que todos são fracos e que Deus é todo poderoso. Né? E aí, imagina, mas Paulo não tem vergonha de falar, eu me desesperei por causa da minha própria vida. Mas ele fala o porquê disso. Isto aconteceu para que eu aprendesse a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, ok, vou morrer. Ele fala, é como se ele fala assim, naquele momento ali ele chegasse à conclusão, ok, a morte é certa, vou morrer, mas Deus vai me ressuscitar. A única coisa que eu vou me apegar agora é a ressurreição. Vou confiar nesse Deus. Estou seguro ainda, apesar de que eu vou morrer agora, vou ser linchado, ao levante agora, de uma cidade toda contra mim, vou sofrer agora, mas eu vou ser ressuscitado. E aí ele fala que aprendeu a viver dessa forma. A já se considerar uma pessoa que poderia morrer a qualquer momento, a morte é certa. Quem já leu isso em 2 aos Coríntios? Depois você lê 2 aos Coríntios. Então Paulo, ele entendeu que a vida dele seria assim. E você vê que Deus trabalhou na fé de Paulo. E aí, lá vai o Glaico fazer a oração. Deus, me dá a mesma fé de Paulo. Você tem coragem? Eu tenho medo de fazer essa oração, meu querido. Porque para crescer na fé, crescer na perseverança, nessas coisas, são necessárias o quê? Provações. Engraçado como que é difícil a gente crescer na teoria, ouvindo. A gente ouve, né, que Deus nos sustenta nos momentos mais difíceis, mas a gente só aprende de fato quando passamos pelos momentos mais difíceis. É ou não é? E Paulo caminhava com Deus. E Paulo cresceu na fé.
né? E Paulo recebeu revelações inefáveis, indizíveis, né? E para não se vangloriar, recebeu o espinho na carne, pelo qual ele orou 3 vezes para que Deus o tirasse. Um mensageiro de Satanás para perturbar Paulo. Ele fala sobre isso, olha, um mensageiro de Satanás vindo para me perturbar, para que eu não possa me vangloriar. Orei 3 vezes e nada aconteceu, mas Deus respondeu, a minha graça te basta. E assim vai. Se entregou para Deus e viveu de maneira intensa, até preso, até nos seus últimos momentos ali, né, foi fiel até o fim e glorificou o nome de Deus em todas as experiências pelas quais ele passou. Às vezes, meu querido, você vai receber mais poder. Poder, uma promoção, uma autoridade aí neste mundo. Saul estava lá na sua vida, estava lá cuidando da sua vida, né? E Samuel recebe a orientação, olha, aquele homem alto ali, ele é alto, vai lá, ele está fazendo assim, isso, vai lá e consagra ele rei. Samuel foi lá e consagrou. E aí Saul se levantou como rei de Israel, rei porte de homem forte, né? Alto, guerreiro forte. Conseguiu unir a nação de Israel e guiou Israel por várias vitórias, mas cometeu erros terríveis. Quis sacrificar a sua maneira, e Samuel diz, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que prestar a Deus um culto falso. Você não tem autoridade para isso. E ele continua na sua obstinação, e Samuel fala, isso é igual feitiçaria. Deus te rejeitou. Né? Para outro, também estava lá cuidando de sua vida. Estava lá, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Recebeu mais poder também. Teve altos e baixos, mas sempre teve o coração contrito na presença de Deus. Enfrentou as situações, os desafios, pecou gravemente, plantou e colheu. Plantou coisa ruim na sua família. E colheu coisa ruim na sua família. Mas foi aprovado por Deus no final. Por receber a palavra profética. Arrependa-se. Se arrependeu do seu pecado. E continuou caminhando com Deus. Enfrentando cada problema. Confiando em Deus, neste Deus que restaura a nossa sorte. Glória a Deus, igreja. O que Deus tem para você, meu querido, nesse ano de 2026? Ninguém sabe. A questão é, hoje, você está alegre na presença de Deus? Você está alegre com aquilo que você já recebeu da parte de Deus? Quem é salvo em Cristo Jesus aqui? Você é a pessoa mais rica deste mundo. Você é a pessoa mais rica deste mundo. Quem tem Deus no coração aqui? Você é a habitação do Altíssimo. Você já está alegre com isso? Né? Sua boca pode se encher de riso e ficar como quem sonha, porque Ele te tirou do império das trevas e transportou você para o reino do seu amor? Glória a Deus, igreja!
Então, meu querido, vamos começar o ano 2026 reconhecendo grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Glória a Deus, igreja. Mas o que é que vai vir? Não sabemos. Mas podemos orar. Restaura o Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Tem muita coisa para frente. Eles voltaram para a terra, mas a terra estava devastada. Precisava ser restaurada. E a vida é assim, nunca está pronto. Não tem nada pronto. E falando somente do aspecto espiritual, meu Deus do céu. Quem acha que já chegou lá, na realidade, nem começou a andar para frente. Não, eu estou muito bem diante de Deus, agora sim, eu estou no ponto. Eu estou no ponto. Meu querido, só de falar isso já mostra que não está no ponto. Eu sou melhor, eu não sou como aquele publicano. Eu não sou como aquela meretriz. Eu não sou como este que peca. Aí Deus fala, não tenho nada com você. Ninguém está pronto. Todos nós temos uma longa jornada ainda, jornada de fé, para trilharmos na presença de Deus, para glorificarmos a Deus. Às vezes, meu querido, no nosso caso aqui no Brasil, né? Aqui onde ainda não existe perseguição ainda de fato, nosso desafio é glorificar a Deus na liberdade. Podendo fazer muitas coisas. Não fazer essas coisas, mas tipo assim, vou me dedicar a Deus. Vou viver para Deus. Para outros irmãos lá na Ásia, na África, né, além de falar, olha, eu tenho que viver para Deus, mas a qualquer momento eu vou morrer para Deus, porque eles estão matando a gente. Eles invadem a nossa casa e arrastam as nossas mulheres e as nossas crianças, arrebentam com a gente, mas eu vou morrer por causa desse Deus. Não vou negar este Deus. Complicado, né, meus amados? Muito complicado. Mas, meus amados, em qualquer situação, seja na perseguição ou na paz, o que importa é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo vai te dar poder para ser testemunha. Em Jerusalém, no centro da perseguição, em Samaria, os confins da terra, e assim vai. Meu querido, 2026 começou, e o que nos aguarda, ninguém sabe. Só Deus, o Todo-Poderoso. Né? Mas podemos cantar aquela música, né? Em umas versões, ela começa assim, vivo feliz, pois sou de Jesus. Mas tem outra versão que fala a mesma coisa, mas a palavra muda um pouquinho. Que segurança sou de Jesus. Quem é de Jesus aqui? Que segurança sou de Jesus. Meu querido, não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, igreja. Você vai encarar 2026 com confiança e alegria? Você vai encarar 2026 na presença de Deus? Você vai pedir a Deus, Deus, restaura a nossa sorte. Ok, Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Com Ebenezer você declara reconhecimento, gratidão. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Com a oração, você declara
a contínua dependência. Restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Negueb, porque eu sou dependente de Ti. Porque eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Porque eu sou pequeno, mas o Senhor é infinito. Porque eu sou homem, mas o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. Porque eu não consigo criar nada, mas o Senhor criou todas as coisas, e o universo está na palma das suas mãos. Como diz o salmista, vou dormir em paz e tranquilo, vou me deitar, porque o Senhor está cuidando de mim. E não importa o que aconteça, vou crescer à imagem e semelhança de Cristo Jesus, porque o justo pode cair até 7 vezes, pode até cair várias vezes, mas 7 vezes o Senhor o levanta e o restaura, e manda ele para frente, e vai prosseguindo para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Então, meu querido irmão, enfrente 2026 com confiança em Deus. E aí o salmista termina com essa frase aqui, Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Confiança em Deus. Orações, súplicas. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eu não sei, meu querido, o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei. Ok, a nossa vida dura 80 ou 90 anos. Quem sabe, Alguém que vai viver até 100 anos. Quem quer viver até 100 anos aqui? Eu não sei se eu quero viver até 100 anos. Mas eu sei que o meu futuro é glorioso. Mas eu sei que por causa de Jesus, eu tenho a vida eterna. Os meus problemas já foram solucionados. E Jesus voltará e vai dizer o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. Fique de pé no nome de Jesus.